Vamos começar com essas duas questões. De inversa de relações binárias. Tá? A gente tem que lembrar que uma relação ela é considerada binária quando o cartesiano é um conjunto cartesiano com ele mesmo. Né? Então, xy pertence a 2. Então, o meu conjunto de partida e meu conjunto de chegada é um conjunto A, que está descrito aqui, né? Conjunto A, x pertencente aos naturais, tal que x é menor ou igual a 10. O problema pede para a gente enumerar os elementos e esboçar os gráficos de R e R a menos 1, relações binárias em A, nos seguintes casos. Então, o item A é a relação R, formada pelos pares que estão em A2, tal que a soma é igual a 8. Né? Então, o conjunto A, como ele só tem números naturais e são números menores ou iguais a 10, eu acho interessante, nesses casos mais simples, a gente explicitar mesmo os elementos. Tá? Eu fiz assim, ficou mais tranquilo. Isso. E isso é muito comum em matemática, os livros começarem com um exemplo simples para que você descreva o conjunto, para que você entenda como funcionam as regras do jogo, digamos assim. Antes de você estudar o R2, o R3, o Rn como um todo, começa de um exemplo mais simples, para ver como é o funcionamento daquela definição, tá? Então, nós temos esses elementos e, inicialmente, a minha relação R vai ser formada por todos os pares em que x mais o y são iguais a 8. Aí, quando a gente enumera assim, eu gosto de fazer uma brincadeira visual, né? Por exemplo, o 0 somado com o 8 vai dar 8. Então, eu tenho par 0, 8 e o par 8 e 0. Né? Porque no plano, esses pontos eles são diferentes. Seguindo essa estratégia, se eu considerar o 1 e somar com o 7, a soma também vai ser 8. Então, 1 com 7 e 7 com 1. Estão compreendendo a estratégia? Acompanharam a ideia? Como é que é? Ou não? Aqui travou para mim, Milena, um pouquinho. E que foi? Mas eu acho que foi minha internet. Aí, ó, o 2, eu sei que mais o 6 vai dar 8. Então, o par 2, 6 e 6, 2 fazem parte dessa relação. 5 e 3, ou 3 e 5. Também, e nós temos aqui o 4. Mas o 4,4, né, o par 4 e 4, ele está nessa relação, porque o A cartesiano A, ele vai ter, o número de elementos de A cartesiano A, vai ser justamente o produto do número de elementos de A por ele mesmo. Cento e 21. Não me engano, é isso. Aham. Beleza.
Essa parte aqui da quantidade de elementos nem é tão primordial agora. Questões desse tipo, Milena, eu simplesmente ia pegando o X e, por exemplo, esse aqui os dois domínios são o mesmo conjunto. Mas, por exemplo, quando ele dava também conjuntos diferentes, eu ia pegando o X e ia vendo qual era a imagem de X. De acordo com. Entendi. Pode fazer isso aqui também, né? Y é igual a 8 menos X. Isso. Eu gosto dessa estratégia aqui porque às vezes a gente não lembra de usar álgebra imediatamente. Tá certo? Então, um problema aqui é você acabar fazendo a reta toda, sendo que não é, né? Porque... Não, aí eu ia limitando. Quando o Y dava maior do que o conjunto, eu parava. Isso. Mas não se trata nem disso, se trata do gráfico, né? Porque se eu pegar uma função de R em R, esse Não, de R gráfico em aqui R não tem como, né? vai ser uma reta. Então é só a gente ter esse cuidado, que às vezes É, o aluno eu só, ele erra nesse sentido. eu só costumo fazer isso quando é naturais ou inteiros. Perfeito. Vou fazer aqui. Usar o recurso, né? Bom, eu sei que um dos pontos vai ser 0,8. Então, e o último vai ser aqui. Aí vamos para 1,7, 7,1, 2,6, 6,2, 3,5, 5,3 e o 4 e 4. Sendo que aqui é a relação R, né? O gráfico de R é esse daqui. Mas a relação não. A cartesiano A, ele vai até o 10, né? Então, na verdade, Isso. a gente precisa esboçar. Na verdade, não precisa esboçar o gráfico, né? Do cartesiano. É só do... Boa noite, Lucas. É apenas Boa noite, Lucas. da relação R. E aí, o que é que acontece? O R está em vermelho. Tá? Qual é a definição da inversa de uma relação? Digam aí pra mim. O domínio passa a ser a imagem e vice-versa. Isso. O meu conjunto de partida passa a ser o de chegada e o de chegada passa a ser o de partida. E aí, o que é que vai acontecer aqui nesse caso? O meu conjunto de partida e o meu conjunto de chegada, eles são iguais. Tá? Eles são iguais. Deixa eu voltar aqui no livro. Ele fala uma coisa bem interessante a respeito disso. Decorre dessa definição que R a menos 1 é o conjunto dos pares ordenados obtidos a partir dos pares ordenados de R, invertendo-se a ordem dos termos em cada par. Tá bom? Então, você inverte a ordem do par ordenado. Só que o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer aqui? Eu vou colocar com verde. A gente vê. O par 0,8 invertido, ele fica 8,0. Tá aqui.
O par 8, 0, com as coordenadas invertidas, fica 0, 8. Um 7 invertido fica 7, 1. E o par 7, 1 invertido fica 1, 7. E isso vai ocorrer em todos os pontos. Então, aqui acontece uma coisa bem interessante. O R a menos 1, ele é igual à relação R. E assim, realmente, perceba que o x mais y igual a 8 é equivalente a eu escrever y mais x igual a 8, né? Porque a soma dos números naturais é comutativa. Então, o R e o R a menos 1 são, na verdade, possuem os mesmos elementos. Tá? Nem sempre isso vai acontecer. Já é o caso da letra B. Alguma dúvida aqui nessa primeira, gente? Vou aumentar aqui. Letra B. Nós temos a relação composta por xy pertencente ao quadrado, tal que x mais 2y é igual a 10. Então, uma estratégia também útil é você atribuir um valor para x e calculando o valor de y por meio da equação, né? Então, se o x for igual a 0, isso implica que 0 mais 2y vai ser igual a 10, o que implica que o y vai ser igual a 5. Então, aqui a gente tem o par 0, 5, que pertence ao A cartesiano A, né? X igual a 1 implica que 1 mais 2y é igual a 10, o que implica que 2y vai ser igual a 9, 10 menos 1, que implica que y vai ser igual a 9 sobre 2. Então, a gente teria 9 sobre 2. E aí, o que é que a gente faz nesse caso? Nesse caso, ele não é um par ordenado da relação binária, né? Por quê? Porque Porque aqui aqui eu não tenho eu não número tenho natural. Então, é um detalhe que a gente precisa ter atenção. X igual a 2. Implica aqui 2 mais 2y é igual a 10, o que implica que 2y vai ser igual a 8, e, portanto, o y vai ser igual a 4. Consequentemente, eu tenho o par 2, 4, que pertence ao A cartesiano A. Tranquilo. Vou isso aqui para baixo. Uma forma rápida de você ver quais são os pares é você partindo da equação x mais 2y igual a 10, você isolar o y. 2y igual a 10 menos x. Portanto, o y é igual a 10 menos x sobre 2. E perceba que para que o y seja um número natural, essa divisão ela tem que ser natural, né? Então, eu tenho uma fração em que o denominador é 2. Então, essa divisão ela vai ter um resultado inteiro se o meu numerador for um número par.
Então, para quais valores de x a expressão 10 menos x vai ser par? Quando x for par. Somente quando x for par. Então, você já sabe aqui que para todos os ímpares, eu vou ter como resultado números racionais, não inteiros. Então, você pode excluir esses valores, tá? Então, portanto, x ele é par. Só que, além disso, a gente tem que ter o cuidado de lembrar que o y não pode ultrapassar a hipótese de ser um número menor ou igual a 10. Tá? Então, eu não posso usar valores de x indefinidamente, para achar pares ordenados. Então, formarão pares dessa relação. O x igual a 0, o x igual a 2, o x igual a 4, em que o y vai ser 10 menos 4 sobre 2, que é 6 meios, que é igual a 3. Então, vai ser 4 e 3. O x igual a 6, que vai nos dar 10 menos 6 sobre 2, que vai nos dar como resultado o 2. Então, vai ser o par 6 e 2. X igual a 8. Em que o y vai ser 10 menos 8 sobre 2. Vai ser igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. Com o par 8 e 1. E por último, x igual a 10, que vai nos dar como resultado 10 menos 10 sobre 2, que é 0 sobre 2, que é igual a 0. Então, vamos ter o par 10 e 0. Tá bom? Aí agora, nós vamos fazer o gráfico dessa relação. Tá? Vamos fazer aqui, mudar a malha. Então, nós vamos ter 0 e 5. 0 e 5. 1. 1 não entra, né? 2 e 4. 4 e 3. 6 e 2. 8 e 1. E 10 e 0. Tá? Então, o que está em vermelho é o gráfico da relação R. Tá? Agora, quem vai ser o R a menos 1? Nós vamos inverter, né? No lugar de x, a gente escreve y. No lugar de y, a gente escreve x. Então, vai ser igual a y mais 2x igual a 10. Tá? Então, quando
Para não confundir, eu não vou escrever dessa forma não aqui, tá? Pode dar a entender outra coisa. Então a gente troca, né? 50, 42, 34, 26, 8 e 010. Isso mesmo. Bom, 010 6, 7, 8, 9, 10. Vai estar aqui em cima. 10, 8, 26, 34, 42 e 50. Ok? Vocês estão tão calados. Ok, tudo certinho. Prestando bastante atenção aqui, para não perder nenhum detalhe. Ok. Aqui o gráfico de RA-1. Tentem fazer as outras, tá? Parece ser bem mais difícil, mas é só partindo do x igual a 0, substituir o valor de x e calcular o y. E aí você vai ter o cuidado de saber, de verificar se o resultado para y vai ser um número natural também, ou um número menor ou igual a 10. Tá? Por exemplo, nem sempre a inversa por exemplo, essa última questão aqui, a inversa dela, vocês vão ter que ver bem direitinho. Porque se não calcular 2 elevado a x corretamente, você vai errar a relação inversa, né? É bom que revise as operações. E temos a questão 141, que encerra esse bloco, que diz assim: dados os conjuntos A, com x pertencente aos reais, tais que x está entre 1 e 6, e B formado pelos y pertencente aos reais, tais que o y está entre 2 e 10, e as seguintes relações binárias, temos 4 relações binárias aí, dê o gráfico cartesiano dessas relações e das respectivas relações inversas. Tá? Então, a diferença da questão anterior para essa é que aqui o meu conjunto A ele é formado por números reais. Então, a gente vai ter intervalos fazendo parte desses conjuntos. Tá? Então, vou fazer um gráfico aqui. Gráfico não, plano cartesiano.
primeiro vamos entender quem é o A cartesiano B, antes de tudo. O A cartesiano B, ele vai estar aqui com x entre 1 e 6. E o y entre 2 e 10. Certo? Vai estar aqui para cima. Isso é interessante para que a gente pinte o A cartesiano B. Né? Então, ele vem daqui. Helena, acho que é melhor fazer um quadrado, não? Ou um retângulo. Não é, Mas eu queria pintar. pintar. Então, mas não dá não para pintar depois? Colocar uma cor? Ah, bicho. Aparentemente. Esquecido. Obrigada. Aqui vai ser o A cartesiano B. Começando do... É tudo isso. Tá só a mesma cor aqui, que não ficou... Que é o A cartesiano B. Aí a relação R... São todos os números de forma que x é igual a y. Então, a gente vai ter os pares ordenados em que as coordenadas são iguais. Né? Começando pelo 1 e 1. Só que o 1 não pertence a B, né? Então, a gente vai para o 2. Isso. Melhor dizendo, aqui é real, né? Então, vai ser uma linha reta. Uhum. Então, a função y igual a x, o gráfico dela é assim, ó. Ou assim. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente só limita. A gente vai limitar essa reta a um segmento aqui. Isso. Então, todos esses valores desse segmento, eles serão pares dessa relação. Vou copiar esse gráfico aqui. Vou fazer a segunda. Tão bonitinho. Letra B. A letra B pede para a gente fazer o gráfico da relação S
com pontos de A cartesiano B, tais que y é igual a 2x. Então, se x é um valor, eu vou dobrar para achar y. Então, a gente vai começar do x igual a 1. Vamos calcular os extremos, né? Se x for igual a 1 e se o x for igual a 6, que são os extremos. Uhum. E aí, como a gente sabe que vai ser um segmento, a gente só une esses dois pontos. Se o x for igual a 1, o y vai ser 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, vamos ter o ponto 1, 2. E se o x for igual a 6, o y vai ser 2 vezes 6, que vai ser igual a 12. Tá. A gente não vai estender até o 12, mas vamos, entre aspas, fazer a reta aqui e depois limitar. E 6, 12. Então, seria isso aqui, ó. Mas, limitando-se a 5, 10. tá bom? Vou até deixar um tracejado aqui. Mas não faz parte desse, tá? Questão C. Y é igual a x mais 2. Y é igual a x mais 2. Então, quando x for igual a 1, o y vai ser igual a 3. Então, 1, 3. Quando o x for igual a 6, o y vai ser 6 mais 2, que vai ser igual a 8. Então, 2 está aqui, ó. Então, a gente une esses dois segmentos, vai ser esse caminho, né? Vai ser a relação T. E V, relação que x mais y é igual a 7.
o x for 1, significa que y vai ser 7 menos 1. Y vai ser igual a 6. E se o x for igual a 6, isso implica que o y vai ser igual a 7, né? X mais y tem que dar 7. Aham. Então, não sei como é que vai ser isso aqui. Pronto, temos aí as nossas relações, né? Falta fazer as inversas. Então, no lugar de x, a gente coloca y, e no lugar de y, a gente coloca x. Ou seja, o par 1 e 6 vai se tornar 6 e 1, e o par 6 e 7 vai se tornar 7 e 6. Só que o 7 não está definido aqui, né? No B. Aliás, no A. O A vai do 1 até o 6, né? Milena, Oi. eu tava olhando aqui esse segundo par. É 6, 7 mesmo? Que ficaria 7 Oxe, é 6 e 1, né? menos 6, né? É 1, né? Aham. Oh, meu Deus. Oh, gente, desculpa. Nada, que é todo detalhezinho. Eita, minha gente. Eu O pior é pensando que eu no já, 7, né? Que a soma tinha que dar 7. eu já tava colocando errado aqui, que eu tinha feito errado. 6 e 1. Bom, o 1 não tá, né? Nesse. Aham. Mas a gente faz assim, né? Deixa aqui o 6.6 e 1 e liga, né? E aí aqui a gente traz pra cá. Então os pontos 1 e 6. Então a gente percebe que se o x for 5, Isso, era isso que eu ia dizer. o y é 2, Nesses né? casos que passava, eu colocava o y como limite, entendeu? Limite inferior. Aí eu encontrava o Feito. x desse par. Então, 1, 6 é 5, 2. Então a gente vai pra 6, 1 e 2, 5. Só que aqui o 1 ele não tá nesse B, né? Uhum. É isso mesmo, Adilson? Ah, deixa eu pegar aqui meu material. Adilson e classe, né? Como? Adilson e classe, é isso mesmo. Essa qual é a questão? Essa? É a letra D, a inversa. 140, né? Se não me engano. Ah, não. Cara, que é isso mesmo? Uhum. É isso, sendo o que acontece, Milena. O conjunto, a relação, além da relação, o conjunto A e B também se invertem.
Aí vai ser outro retângulo desse. Verdade, verdade. Verdade. Fica B cartesiano A, né? Aham. Tá. Eu tenho que rever todas as soluções agora, viu? Não, Ah, tá, não, eu mas a acho que 140 tá ok. aham. Eu acho que aí é só fazer outro gráfico, sendo que com Uhum. domínio e imagem trocadas. Essas dúvidas são boas porque a gente aprende, né? Aí é um monte de detalhezinho. B cartesiano A. Então nós vamos para 1,6 no Y e 2,10 no X. Mais um para a direita no X. 2,10. isso, 2, 10. Ó, aprendemos coisas importantes hoje, né? Como, por exemplo, quando a gente tá doente, tem que repousar, né? Tá doente, não tem como. Verdade. Mas ontem eu não tinha condição mesmo. Gente, ainda bem que Imagina. eu cancelei, viu? Porque ainda tá doendo, porque a como ainda tem secreção, né? Tá inflamado. Então, mas hoje eu ainda consegui dirigir, ainda consegui levar minha esposa no médico, mas Mas você tá lavando constantemente. constantemente passando compressa, né? Mas isso daí tem que lavar mesmo, viu? Tem que lavar, a depender do negócio, colocar um cotonete para tirar Uhum. tudo, que senão. Não é, de instante em instante a gente tá drenando, né? Já melhorou Hum, bastante. Mas aí tem o tempo do corpo também de é, expelir. não Também não sei, pode forçar demais, né? Senão. não sei se você tem, mas óleo de girassol é legal também. É? É, ajuda muito. Eu encontro onde? Em farmácia mesmo? Ou... Farmácia. Farmácia você encontra. Tá certo. Tá vendo? A tutoria também é cultura em outros aspectos aí. E a sorte é que eu treino em recesso, né? Porque Isso é. daqui pra segunda a expectativa é que melhore, mas a escola é um ambiente sujo, né? Ou Então, o cartesiano A, né? Então fica 6 e 1. 6 e 1. Tá um verdinho mais alegre. 6 e 1 e 5. é isso, gente. Melhorou agora. Agora fez. Aí você vê a importância de entender as definições, né? Uhum. Então aqui vai ser o V, Menos um. A, menos 1. Tá, gente? Eu vou deixar como exercício vocês fazerem essa inversão das outras letras, que aí fixa esse daí. Porque a gente assistindo é uma coisa. Eu não sei se todos chegaram a fazer esses exercícios, mas é bom nas questões que a gente vê na tutoria vocês complementarem, finalizarem as questões, tá? Vamos voltar aqui no livro. Então, ao
definição de função, ela se torna muito tranquila quando a gente entendeu, treinou um pouco a ideia de relação, né? Então, a função ela vai ser uma relação de F, uma relação F de A em B, sendo que A e B não podem ser vazios. Se somente se para todo x pertencente a A existir um só y pertencente a B, tal que x e y pertence a F. Ou seja, aquela ideia das flechas que eu comentei. Partindo de um elemento de A, partindo de A só sai uma e apenas uma flecha, e não pode sobrar nenhum elemento em A, tá? Então esses dois diagramas eles são muito úteis nisso daí, tá? Então existem as funções, elas são, digamos que, a alma da matemática, sabe? Em todas as disciplinas que vocês forem cursar, vocês vão estabelecer as bases daquela área com funções, inclusive em geometria, tá? Só que em geometria a gente omite algumas informações, não a euclidiana nem tanto, porque a euclidiana ela é mais antiga, bem mais antiga. Mas as teorias novas de geometria, por exemplo, a geometria diferencial, ela usa muito cálculo, usa muita função, então é como se essa parte aqui de elementos 1, ela fosse o letramento mesmo de vocês em matemática, para o curso superior. Tá? Então, tudo que vocês estudarem nessa disciplina é pouco. É tanto que tem algumas coisas assim que eu não me lembrei, e a gente mesmo sendo mais experiente, se a gente não relembrar adequadamente, a gente comete equívocos. Então, ler um livro matemático, ele é essencial. Ler uma vez, ler duas. Tem pessoas que entendem melhor lendo, tem pessoas que entendem melhor só ouvindo, vendo os diagramas, tá? Então, matemática é algo que exige uma postura ativa mesmo, tá, gente? Eu vou encerrar com a questão 142 para a gente treinar. Na verdade, eu não sei se o professor fez essa questão. Vocês poderiam me relembrar aí? Questão em si não, mas ele deu vários exemplos desse Vou ver daí. aqui a 142. Eu foco muito no livro para que a gente valorize o livro, sabe? Para que a gente Sim. não deixe de estudar o livro. Eu tinha muita dificuldade em algumas turmas porque os alunos não queriam ir para o livro. Eles queriam entender apenas com as aulas. Aí como é Ô, que a gente Milena, pode fazer? vou falar em livro enquanto você está aí arrumando. Diga. Aquele tópicos da matemática elementar da SBN. Ele é bom, mas ele é um livro mais avançado. Ele é interessante para o professor que está se preparando, por exemplo, para tá se aprofundando em um tema, nos temas, ou para quem está se preparando para a Olimpíada. Então não tem Entendi. problema você ir para ele, mas é bom você finalizar os livros básicos, Certo. certo? Tem alguns livros de tópicos que eu acho bem impossíveis, até para mim. Por exemplo, o livro acho que é o 4 de combinatória. A linguagem dele já é bem mais técnica, ao contrário, por exemplo, do geometria. O geometria é bem mais acessível. Então depende muito do autor, porque cada livro tem autores diferentes, tá? Uhum. Obrigado. Se vocês quiserem comprar, vocês podem comprar. Vai ficar lá na prateleira e conforme vocês forem amadurecendo no curso, vocês vão fazendo a leitura. Aqui. Estabeleça se cada um dos esquemas das relações abaixo define ou não uma função de A em B. Então, primeiro tópico. A gente precisa verificar se todos os elementos do conjunto A têm flechas partindo deles. No item A, a gente já percebe que o 2 não tem flecha saindo dele.
Então, essa relação não é função. No item B, nós temos todos os elementos com flechas partindo deles. Porém, o elemento 1 tem mais de uma flecha saindo dele. E isso não pode acontecer. A gente pode ter várias flechas em algum elemento de chegada, mas jamais no elemento do conjunto de partida. Então, a relação S não é função. A relação T, ela tem todos os elementos de A relacionados com B, por meio de uma flecha, e temos apenas uma flecha partindo de cada elemento. Então, T é função por esse motivo. E a justificativa é porque para cada x pertencente a A existe um único y tal que t de x é igual a y. A gente usa a definição mesmo de função, tá? E o item D, que é bem interessante, nós temos 4 elementos no conjunto A e temos flechas saindo de todos os elementos de A e chegando em um único elemento de B. Isso pode acontecer, gente? Isso pode acontecer sim. E nesse caso, a gente tem uma função constante, em que para qualquer elemento de A, a minha imagem vai ser y igual a 1. Então, B é função. Tá? Eu vou orientar vocês nos exercícios. Digamos assim, complementares, para vocês tentarem fazer até amanhã, né? Quem não fez ainda. A questão 144. E da 158 a 163. Para ver se a gente acelera, tá certo? Tem um conjunto de exercícios antes, mas a gente discutiu alguns na tutoria passada, presencial. Tá? Mas aí vamos tentar acelerar isso daí, tá? Talvez assim a gente consiga avançar um pouco mais nesse fim de semana. E eu vou começar novamente com o professor Alcindo amanhã para ver qual é a proposta dele, para a gente não atrasar demais, né? O fechamento do curso. Eu vou encerrar a tutoria agora, tá certo? Vou passar com pressa nesse braço. E alguém tem alguma pergunta? Não, Milena. Certinho. Bom, estou por aqui, tá certo? Boa noite. Boa Estou encerrando noite. a gravação. Deixa eu encerrar logo aqui.